pouco vai aparecer a mensagem. Então, boa tarde, nós vamos dar início agora, né, dentro da programação do 13º Colóquio de Psicologia Escolar, a uma mesa redonda promovida pelo Grupo de Pesquisa Infantia, né, um grupo que é coordenado por mim, eu sou a professora Gabriela Mieto, do Instituto de Psicologia, e pelo professor Francisco José Erengi Ferreira, da Faculdade de Educação. Nós estamos propondo essa mesa dentro da programação do colóquio, e é uma mesa que se intitula Práticas Pedagógicas para Diálogo com a Psicologia Escolar. A gente quer agradecer mais uma vez a organização do evento. Estou muito honrada aqui com a presença da professora, né, colega Denise Flight, que também faz parte da comissão organizadora, né, e o colóquio cada ano é um sucesso e é uma grande oportunidade para a gente poder conversar sobre os nossos trabalhos, né, conhecer trabalhos de outros colegas, né, e cada vez está ganhando dimensões fora do DF, fora do Brasil, então, muito bom, Denise, né, parabenizar e agradecer essa oportunidade, né? Gabriela, eu queria só também agradecer, né, vocês terem proposto essa mesa e nos prestigiado aqui no nosso evento, né? Muito obrigada e desde já parabenizo todas e Francisco também pelo trabalho, né? Muito bom contar com a presença de vocês aqui. Tá bom, muito obrigada, Denise. E então a gente, né, meu papel hoje aqui é só de mediadora, né, da mesa, mas nós estamos aqui, né, também são presenças que nos alegram muito, porque pessoas que, enfim, estão atualmente cursando, né, o mestrado, ou no programa do PGPDE, ou na FE, e também egressas tanto da graduação como do PGPDS, né, então é uma alegria também a gente poder estar reunindo pessoas em diversos momentos da sua formação, né, que tem uma história aí com a gente. Então, nós vamos ter, né, a apresentação da Rayane Linhares Azevedo, depois nós vamos para a apresentação de Isabelle Mourão, Tereza Cristina Bessa Carvalho, que coincidiu o horário de trabalho dela, então ela preparou o material em vídeo e nós vamos compartilhar aqui com vocês, Camila Vale e Luana Ribas. E aí cada uma apresenta o nome da sua proposta para não ficar uma coisa assim repetitiva, né? Então, muito obrigada, né, a todas vocês por terem aceitado esse convite, né, que a gente fez, mesmo nessa época do ano, né, em que todo mundo na sua correria de trabalho e estudo, mas a gente tem certeza que vai ser um momento de muito aprendizado, muita troca de conhecimento, tá? Então, vamos começar com a Rayane, tá bom? Rayane, você tem possibilidade de compartilhar algum material, se quiser, e se precisar de ajuda, né, eu estou aqui também para apoiar, tá bom? Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Não sei se vai... Deixa eu... A apresentação. Estou tentando compartilhar. Acho que uma guia vai... Uma janela. Acho que agora vai. Vejam se foi o compartilhamento. Está começando, isso. Já está carregando. Agora eu consigo ver. Vocês estão... Está aí compartilhado? Ok, Rayane. Obrigada. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Rayane, é um prazer estar nessa mesa com tantas profissionais maravilhosas nesse dia, principalmente com a Gabriela Mieto, que tem sido uma grande incentivadora. Vou falar um pouquinho sobre esse contexto pandêmico e principalmente esse retorno ao presencial desde setembro, outubro de 2020. Meu nome é Rayane Linhares, eu sou mestre pelo programa, né, pelo PGPDS, sou psicóloga escolar numa escola particular aqui de Brasília e sou professora também universitária de uma faculdade em Unai. E aí, pensando então um pouquinho nisso, eu vou brevemente comentar sobre esse contexto. A gente está vivendo ainda muito ele, devido à
a pandemia, a Covid-19, as escolas foram muito atingidas, é claro, devido a esse contexto, tanto professores quanto as crianças, e as famílias também, mas hoje eu vou focar mais nas crianças e professores, então nesses alunos dessa escola, que tem entre 2 anos até 12 anos, e essas crianças que foram fragilizadas devido a todo esse contexto. E teve um aumento muito, muito grande da procura por psicoterapia, de novas queixas, de uma fragilidade realmente mental, esse desgaste emocional também familiar, devido às aulas online, de como lidar com essa criança, e a psicologia escolar veio realmente buscar gerenciar essas crises no meio de um contexto tão difícil. E aí, pensando em tudo isso, a revisão mostra um pouco o quanto foi latente, precisou-se falar um pouco mais sobre emoções, sobre acolhimento, sobre individualizar e, ao mesmo tempo, unir forças para conseguirmos atingir esse ano difícil, que ainda estamos tendo, né, principalmente em 2020, mas ainda com muitos resquícios em 2021. E aí os novos estudos têm mostrado a relevância da psicologia escolar nesse contexto. Pensando, então, agora nesse ambiente, né? É uma escola com o método montessoriano, que vai do maternal 1 ao 5º ano. Temos 1.760, uma média de alunos. Tínhamos isso em 2020, um pouco menos agora em 2021. São 9 segmentos, com 73 turmas divididas entre matutino e vespertino. E a psicologia escolar é muito recente na escola, começou em 2016. E aí, a cada ano, a gente foi tentando uma nova abordagem, a gente comeu pelas beiradas, digamos assim, e fomos finalmente conseguindo ter uma nova visão da psicologia escolar em 2020, em que nós somos agora muito mais reconhecidos. E quando eu falo nós, é porque tem toda uma equipe por trás que me acompanha nisso, né? Eu sou psicóloga, tem uma outra psicóloga e temos estagiários também da psicologia. E aí, pensando agora realmente no momento pandêmico de retorno, tivemos 2 situações. Tivemos muitas famílias e muitas crianças e muitos professores querendo esse retorno, buscando que as crianças pudessem estar num local seguro desse retorno, porque elas estavam com saudade dos amigos, querendo poder conviver de novo num espaço social, e aí teve, então, muita recepção por um lado, só que, por um outro lado, tinha um clima de apreensão, muitas inseguranças de o que vai acontecer em relação aos riscos de vou contrair, não vou contrair a Covid. E aí tinha um processo também de luto familiar, muitas famílias perderam algum ente querido, assim como muitas professoras. E aí, claro, tinha resistência de algumas crianças para voltarem, teve muita separação também de pais, as crianças com um nível de estresse, de ansiedade muito alto, tendo que realmente algumas num nível até tão alto de arrancar o cabelo, arrancar a sobrancelha. A gente teve alguns casos assim na escola também. E aí, só para vocês entenderem o que aconteceu. Então, tivemos, de um lado, crianças com dificuldade de usar essas máscaras, com essa claustrofobia até, muito frustradas por não poderem usar num primeiro momento o parque, lugares que elas gostavam tanto, essa questão do distanciamento para elas, medos, insegurança, a separação e lidar com essa separação dos pais e esse luto. E, de outro lado, as professoras, o que mais foi procurado, né, da psicologia foi essa preocupação pedagógica, como é que eu vou fazer? As crianças estão muito desorganizadas pedagogicamente, essa responsabilidade social de manter o distanciamento, das crianças usarem a máscara, elas estavam se cobrando demais, as professoras ficaram com um nível de ansiedade elevadíssimo, essa questão do medo da morte, a Covid vai me atingir, não vai, ainda não tinha uma vacina nesse retorno, então era um risco gigantesco realmente. A sobrecarga de trabalho, porque muitas delas tiveram que dar aulas online ao mesmo tempo que o presencial voltou, porque nem todo mundo optou por voltar no presencial, e esse luto que elas também estavam vivenciando. E aí a gente comenta um pouquinho sobre essa questão da gente precisar trabalhar de forma socioemocional as crianças e as professoras nesse retorno presencial. E aí eu vou um pouco para as estratégias de ações que foram feitas. Uma das estratégias foi esse acolhimento às professoras
Isso antes mesmo do retorno presencial. A gente fez, então, esse divã Montessori, como a gente chamou, e aí era um momento que era uma sala de aula que a gente criou no Google Meet, onde as salas já estavam, né? Chamamos só as professoras para compartilhar alguns sentimentos. E a gente ia instigando algumas coisas nela. Tanto assim, o que é essa ansiedade, como a gente pode auxiliar nessa ansiedade. E elas começaram a fazer trocas entre elas, o que foi muito positivo. Tudo como se elas fossem os alunos, e a equipe da psicologia assumiu esse papel um pouco de professor, guiando e direcionando socioemocionalmente elas nesse sentido. Após isso, a gente também, já no retorno delas presencial, a gente continuou com essa vinculação, fizemos alguns grupos de acolhimento das professoras, visando entender a visão delas, o que estava acontecendo, como elas estavam se sentindo, o que eram as maiores angústias, para acolher e tentar mediar de alguma forma. E também começamos a preparar essas professoras para acolher essas crianças que estavam chegando nesses diferentes cenários. Como essas crianças estavam vindo, o nível de ansiedade dessas famílias ao trazer para a escola. E aí, pensando agora um pouco mais nas professoras, e na verdade, essa intervenção realizada foi tanto para as professoras quanto para os alunos já. Montou-se um ciclo de emoções, a Beatriz apresentou esse ciclo hoje pela manhã, às 10 horas, então, para quem tiver mais interesse, depois pode ir assistir, ou para quem já assistiu. Esse ciclo de emoções foram criados em 8 ciclos, foram enviados para casa, a gente depois até publicou em relação a isso, junto com a Mieto, falando um pouquinho desse trabalho, de o que foi cada ciclo, como é que lida com cada uma dessas emoções. Temos, então, o medo, a alegria, estratégias de ação para lidar com eles. E ensinando um pouquinho tanto as professoras quanto as famílias em relação a esse sentimento. Depois também criamos uma história para o retorno presencial. E nesse retorno presencial, a gente mandou para casa e também entregamos para as famílias para orientar nesse sentido. Então, como é que foi esse direcionamento? Que as famílias pudessem ler para as crianças e no retorno as professoras pudessem ler em sala. Eu até trouxe um pouquinho do cenário, que era o que precisava para esse retorno. Então, uso de máscara, a garrafinha, as meias antiderrapantes, como é que ia estar essa escola, que é uma escola que agora ia estar totalmente diferente, com algumas áreas proibidas, maior distanciamento, vários adesivos pelo chão mostrando isso, o lanche agora ia acontecer de forma diferente, os horários de troca de máscara, os horários de lavar a mão, para elas irem se ambientando. Então, a gente fez essa história, falando sobre a escola estar diferente, mas o amor ainda ser o mesmo de acolher essas crianças no retorno. Então, foi nesse sentido. E as professoras leram e em casa também. Depois disso, já no retorno presencial, a gente fez algumas dinâmicas. Dinâmicas tanto com as professoras para entenderem o sentimento que estavam sentindo, quanto dinâmicas com as crianças. Dinâmicas visando o vínculo social, principalmente de... Você lembra quem é esse seu amigo, que era de 2019, que você só viu online? E esses novos amigos que chegaram, porque são matrículas que eram novas. Como é que estava isso? Como é que esse novo grupinho, que agora tem uma nova maturidade, até para a gente conseguir entender o que eles estavam sentindo também, acolher, e aí foram diferentes dinâmicas. A gente fez uma dinâmica de elogio, dinâmica de troca de experiência, dinâmica sobre o pior e o melhor sentimento da pandemia, ganhos da pandemia, perdas da pandemia, e aí foram várias dinâmicas e reuniões programadas. Também intensificamos, né, as reuniões com as famílias, com os especialistas, para criar estratégias para esse retorno e para que a família também se sentisse segura, porque as famílias estavam muito angustiadas frente a tudo isso. Aí, já terminando, então, a gente acreditou muito que a psicologia escolar contribuiu nesse cenário, ainda temos muito a contribuir, a demanda de trabalho da psicologia cresceu enorme nesses últimos 1 ano e meio, 2 quase, e a gente está conseguindo mais espaço por um outro lado, que é muito positivo, e a gente precisa também continuar estudando, e por isso momentos como esse são tão ricos, buscando novas estratégias para acolher, para entender o que está acontecendo, porque perdas pedagógicas também foram gigantescas, além das sociais e emocionais. Então, é um pouquinho disso, agradeço por poder contribuir nesse colóquio e espero
poder tirar dúvidas de quem tiver. Obrigada, Rayane, muito bom, tá, ouvir sua experiência. Por mais que eu acompanhe aí algumas delas, você sempre apresenta novidades, o que orgulha muita gente, assim, né, de ver você, egressa do nosso curso, construindo uma equipe, né, nessa área da psicologia escolar, e isso aí, né, novos degraus aí, parabéns. A gente vai dar seguimento às apresentações, mas ao final a ideia é justamente que a gente possa trocar, né, entre nós, vocês vão anotando aí, ou quem quiser, se na hora não quiser abrir o microfone, pode anotar no chat, a gente vai ter como conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Obrigada, Mito. Então, dando seguimento, vamos ouvir agora a Isabelle, né? Isabelle, como é que você quer fazer? Porque tem o vídeo, mas eu sei que não é só o vídeo. Você começa e depois eu incluo. Você quer que eu comece compartilhando o vídeo? Me diga. Pode começar compartilhando o vídeo, professora, por favor. Tá bom, então vamos lá. Só um minutinho, gente. E... Então, vou dar o play. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim, estamos vendo. Tá, então vamos lá. Escrita e educação infantil. Como assim? Ensinar ou não ensinar na educação infantil, muitas vezes, é um grande tabu. E a implementação da educação infantil de qualidade é um desafio que precisa ser vencido, com urgência. Renan Sargiani e Maria Maluf nos chamam a atenção para a triste realidade de que, por volta dos 3 anos de idade, as crianças com famílias de renda alta são expostas a 30 milhões a mais de palavras do que as crianças de famílias de baixa renda. Livros, jogos, listas de mercado, jornal, celular, dentre tantos outros estímulos. A quem cabe assegurar as vivências com as palavras para diminuir a lacuna na vida dessas crianças, se não a própria escola? A educação infantil vem para, na visão de Lígia Martins, despertar e ensinar o porquê, para posteriormente a criança aprender o como. É um caminho. E de que maneira isso deve ocorrer? Brincando. Ainda nas palavras da mesma autora, a brincadeira com a mediação do adulto deverá estabelecer relações entre as funções da escrita e a criança. E pensando na necessidade de se caracterizar como ocorrem as relações professora-tarefa e criança na educação infantil, no reconhecimento de letras e escritas, surge esse projeto para, por meio do método observacional, buscar dados que tragam a resposta almejada. Um bom ensino acarretará benefícios para toda a vida. Obrigada, professora. Então, gente, esse videozinho foi para trazer uma introdução para vocês do que é o projeto. Como vocês viram, né, eu me chamo Isabelle, tenho um orientador maravilhoso, o professor Francisco Herrera, faço parte do grupo Infância com muito orgulho, também coordenado pela professora Gabriela Mieto, e as pesquisas visam esse bem-estar na primeira infância. E a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, até dentro dos documentos oficiais, eu sou da Secretaria de Educação, se prioriza muito uma educação infantil assistencialista. E é muito importante, quando a gente vai aprender algo, primeiro a gente tem que ter uma motivação. Nós, adultos, somos assim, e as crianças, elas não são diferentes. Então, a gente precisa dessa motivação. Então, antes de aprender o como fazer, a gente precisa saber por que a gente vai fazer aquilo. O que eu vou ter de benefício com aquilo. E aí, na educação infantil, a proposta é que a criança entenda esse porquê. Então, isso pode ser feito de várias formas. Por meio de histórias, a criança pode contar para a criança a história de como que as letras surgiram, o alfabeto surgiu, onde que ela vê esses estímulos de escrita, saber se a criança já tem essa noção de que para escrever ela vai da esquerda para a direita, como que ela pega no lápis, tem a fichinha do nome, tem livros na sala de aula. Então, tudo isso não está num contexto que alguns pesquisadores ou alguns educadores questionam, que é de alfabetizar na educação infantil.
É uma etapa da vida da criança em que ela já está sendo introduzida na vida acadêmica e é onde ela vai descobrir esse porquê, o porquê daquilo, onde ela vai se encantar, e aí onde ela vai ter esse contato com essas letras. E aí a pesquisa propõe justamente isso, caracterizar como que ocorrem essas interações entre a professora, entre a criança, entre esse objeto que é a escrita, qual o contato que essa criança está tendo, como que isso pode beneficiá-la, e como foi possível observar no vídeo, as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, elas não têm o mesmo estímulo que as crianças que têm uma situação socioeconômica melhor. Então, essas crianças, elas já estão, de certa forma, atrás das demais crianças. O desenvolvimento delas já é tardio. Então, cabe à escola ofertar esse ensino intencional, que o ensino espontâneo, ele ocorre pelas relações sociais que a criança tem no dia a dia, mas o intencional tem que vir da própria escola. Então, é a escola que vai trazer esse ensino intencional, o professor da educação infantil que vai trazer essa atividade, que vai trazer esse conhecimento para a criança, despertando esse desejo, esse interesse. E a proposta é fazer essa observação, né, e trazer essa caracterização dessa relação entre a tarefa, a criança e o professor, trazendo essa reflexão para a educação infantil e para essa primeira infância que tanto precisa. É isso, estou aqui à disposição para responder as perguntinhas no final e vou colocar meu contato aí no chat, para quem precisar. Tá ok, Isabelle. Obrigada pela sua apresentação, tá? E a gente aguarda um pouquinho para o final, né? Ver aí quem tiver mais dúvidas em relação ao que você está falando, né? Curiosidades, que eu acho que também é um tema que costuma trazer curiosidades em relação a essa prioridade ou esse olhar mais atento aí às questões já de incentivo à leitura, né, nos primeiros anos de vida, né? Obrigada. Eu vou compartilhar, então, agora o vídeo da Tereza Cristina Bessa Carvalho, né, que não pôde estar de forma síncrona, porque ela dá aula no período vespertino, né, então coincidiu, mas aí também são os benefícios da gente poder estar fazendo o colóquio dessa forma, né, a gente consegue democratizar essa participação também, isso é um lado bom. Eu vou compartilhar, então, o vídeo que a Tereza disponibilizou. Aí vocês também, por favor, só me digam se já está acessível para vocês, se já estão vendo? Sim, estamos vendo. Porque tá, então vou... Olá, eu me chamo Tereza Carvalho, sou estudante do curso de mestrado profissional em educação da Universidade de Brasília. Sou orientanda do professor Francisco Herrera e hoje vou apresentar a vocês a estrutura do meu projeto de pesquisa. Minha pergunta central, a que vou tentar descobrir possíveis respostas é: como situações de leitura compartilhada incidem no desenvolvimento da consciência fonológica de crianças em turmas inclusivas do segundo período, ou seja, do último período da educação infantil. A minha pesquisa parte de visões baseadas em estudos ligados à pedagogia, psicologia e neurociências. A partir desses temas e autores centrais, eu percorro sobre as perspectivas por trás dos conceitos. O foco de ensino e aprendizagem da educação infantil não é ler e escrever, porém o processo de alfabetização, se for entendido realmente como um processo, deve ser visto como contínuo e que envolve diferentes habilidades e competências. Apesar de vivermos em um mundo letrado, esse aprender faz parte de um processo que necessita de sistematização. Sua importância é reflexo na inclusão escolar e social. A inclusão, a partir da alfabetização, também é importante para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, cognitiva ou múltipla. Importante para sua autonomia e sua participação nas possíveis mudanças sociais. Vale explicar que a preocupação com o processo de alfabetização é complementar à preocupação de adaptações, suportes e cuidados necessários. A inclusão entra como equidade nas estratégias pedagógicas em turmas de ensino regular. Se tratando de educação infantil, para além do momento de brincar livre e espontâneo, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças, no processo de ensino e aprendizagem, as contações de história e momentos de leitura compartilhada funcionam muito bem e são extremamente necessários
para trazer o engajamento e a contextualização. Traga essas informações a partir de pesquisas. Por isso, o uso de livros de histórias infantis durante leitura compartilhada pode ter efetividade dentro da consciência fonológica se houver a intencionalidade pedagógica por parte da professora, respeitando as crianças e contextos envolvidos. Para compreender a amplitude do desenvolvimento infantil, é necessário entender que somos corpo, psique, ambiente e cultura. Porém, é possível abordar aspectos gerais do desenvolvimento, aspectos estruturais do biológico, e ainda respeitar a diversidade e a singularidade de cada um. Nessa perspectiva teórica, para o desenvolvimento integral da criança, é necessário um ambiente acolhedor, harmonioso, rico em experiências desde antes do seu nascimento, mas que tenha também essa parte do cuidado físico e emocional, dando continuidade ao longo da sua vida, principalmente na primeira infância, o período da educação infantil. Agora, entrando na questão de leitura, as teorias de domínio geral sobre o desenvolvimento, que são os modelos clássicos, geralmente apresentam o desenvolvimento cognitivo como um processo que possui etapas, fases ou avanços. Porém, com o olhar das neurociências, trouxe a psicologia e a educação que, para além do domínio geral, existem os domínios específicos. O nosso cérebro é especializado para automatizar algumas informações e processos que possam diminuir a exigência de atenção sobre informações e ações específicas. Algumas pesquisas no âmbito da leitura e de possíveis dificuldades encontradas na sua aprendizagem levam à identificação de competências consideradas parte do processo de alfabetização e que, portanto, deveriam ser abordadas desde a educação infantil. Essas pesquisas apontam que, para a leitura, é necessário que a criança inicie o desenvolvimento da consciência fonológica, a qual está atrelada a processo de desenvolvimento. É necessário realizar junto às crianças, já na educação infantil, segundo essa perspectiva, atividades relacionadas ao ler de forma direcionada e intencional, como parte do processo de ensino e aprendizagem. Isso não significa trazer precocemente a alfabetização para a educação infantil ou utilizar atividades mecânicas. Justamente contra essa ideia, aborda a potencialidade dos momentos coletivos de leitura, a qual chamamos de leitura compartilhada, em que a participação da criança é fundamental. Inclusive, o livro, dentro da tríade professora-livro-turma, baseado na pragmática do objeto, é o elo entre a professora e a turma de crianças. É o objeto semiótico. A escolha do livro e como será utilizado favorece ou não a relação dele com o grupo de crianças e do grupo com a professora. Vão participar do estudo 2 turmas inclusivas do segundo período da educação infantil, com crianças de 5 anos de idade e as 2 respectivas professoras regentes. No primeiro mês, utilizaremos entrevista presencial, semi-estruturada, gravada em áudio e transcrita com as 2 professoras. Também observação de campo não participante, gravada em audiovisual, nos momentos de leitura compartilhada. E acompanhamento do processo de desenvolvimento de consciência fonológica por parte das crianças por meio de jogos eletrônicos que serão previamente selecionados, de acordo com cada intencionalidade da coleta de dados. Após essas etapas, teremos 2 meses de intervenção de cocriação na estratégia didática de leituras compartilhadas com as professoras, nos momentos de realização do planejamento, focando nas possibilidades de práticas pedagógicas direcionadas à emergência da consciência fonológica, nos momentos de leitura compartilhada, respeitando o saber das professoras e as diversidades e particularidades da turma. Depois desse período de cocriação, se repete as etapas da entrevista de observação e avaliação. O mesmo trabalho realizado com a turma A será feito com a turma B. Para a análise dos dados, vai envolver os softwares Elan e R. Como ferramentas para a organização das observações, será definido previamente as categorias, as subcategorias e os indicadores. Vamos analisar do macro, a turma, para o micro, as crianças. Provavelmente, a comparar o antes e o depois da nossa participação nos planejamentos, tenhamos resultados de oscilação no desenvolvimento da consciência fonológica, mas só será possível verificar com os dados quantitativos, a partir da análise dos softwares, que vão auxiliar na interpretação dos dados qualitativos. Quanto ao produto técnico, que é obrigatório no mestrado profissional, planejo desenvolver palestras e minicursos dentro da Secretaria de Educação, diretamente com as professoras da educação infantil, trazendo a minha pesquisa, ouvindo as experiências e os conhecimentos dessas professoras, junto com aportes teóricos sobre o desenvolvimento da consciência fonológica na educação infantil e suas possibilidades. Agradeço, deixo meu e-mail para contato, caso não tenham dúvidas, e muito obrigada.
Então, finalizamos a apresentação da Tereza, né? Uma pena que ela não esteja de forma síncrona, mas acho que ela preparou um vídeo bastante esclarecedor e também, né, podemos aqui discutir um pouquinho também qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham sobre o trabalho dela, tá bom? A gente faz chegar até ela, acho que também o professor Francisco, que a orienta, está aqui, se for o caso, a gente pode, ao final, também ter espaço para conversar um pouquinho também sobre esse projeto, tá bom, gente? Dando sequência, então, está prevista aqui a apresentação da Camila Vale, né? Camila, você, enfim, pode ficar, se precisar da minha ajuda, você me fala, já está aí, né? Fique à vontade, Camila. Já deu certo, então, né? Já. Tá. Vou tentar falar rapidinho. Bom, pessoal, o tema que eu vou falar um pouco com vocês hoje é sobre as relações de amizade de crianças e adolescentes com autismo. Eu sou Camila Vale, sou psicóloga clínica infanto-juvenil, sou mestranda da orientadora Gabriela Mieto, que fazemos parte da Universidade de Brasília, do Instituto de Psicologia, e mais especificamente do programa de pós-graduação de Psicologia do Desenvolvimento e Escolar. O objetivo de hoje é conversar para auxiliar nas reflexões sobre a importância de se estudar sobre as amizades e a atuação do psicólogo dentro da escola nesse contexto. Mas por que sobre a amizade? Porque alguns autores contemporâneos que se baseiam nas teorias da psicologia do desenvolvimento que nós utilizamos, eles consideram que há muitos benefícios, né, quando a criança, os adolescentes, pessoas no geral, possuem amizades. Benefícios em que aspectos? Em relação à afetividade, à inteligência, à empatia, à autoconfiança, à autoestima, bem-estar, ajustamento no ambiente escolar, estabilidade emocional, rendimento escolar, sentimento de segurança para agir e se portar diante de situações corriqueiras e novas, estabelecimento de relações de cooperação e reciprocidade e, por fim, exercício do respeito mútuo. Vou compartilhar um pouco da minha experiência clínica e de alguns colegas que trabalham com crianças e adolescentes com autismo, que eu possuo contato, para refletir um pouco sobre essas relações de amizade. Então, eu separei em dois grupos, primeiro da infância e depois os pré-adolescentes e adolescentes. Na infância, eu fiz um recorte de crianças entre 4 e 8 anos, porque é o maior público que acaba chegando na clínica para a gente da infância. Então, não quis ampliar para todas as idades, até porque a gente sabe que há diferença, tá? Dentre essa etapa da infância, eu ainda dividi em mais ou menos 2 perfis, que são crianças que normalmente, a do perfil 1, são crianças que têm uma comunicação melhor, digamos assim, né? Conseguem se comunicar com mais autonomia, e a do perfil 2, que normalmente são crianças que têm algum comprometimento nessa comunicação e precisam de mais apoio. Mas além da comunicação, eu distingui algumas características. Por exemplo, as crianças do perfil 1 são crianças que normalmente criam vínculos com outras que são menos controladoras, ou seja, elas são aquelas crianças que precisam de uma rotina mais específica, de repetir brincadeiras, elas são mais impositivas nos seus desejos, sofrem com essas mudanças, então ela cria vínculos com outras crianças que são mais flexíveis, menos controladoras, de alguma maneira mais passivas nessa relação da amizade. São crianças que normalmente gostam muito de usar a imaginação nas brincadeiras, mas a imaginação também com algum aspecto, por exemplo, de reprodução de jogos de celular, e eles adaptam, né, imaginam dentro desse jogo e criam outras brincadeiras. E normalmente são brincadeiras que se repetem também, contudo, a imaginação vai modificando um pouco da repetição da narrativa. Eles também são crianças que muito frequentemente brincam sozinhos, sem demonstrarem de maneira expressiva, né, facial, que os incomodam, mas quando conseguem se comunicar de maneira
que conseguem compreender os seus próprios sentimentos, eles explicam que não, né? Eles também querem brincar com os amigos. E muitas vezes isso passa despercebido com os adultos. As crianças de perfil 2 são crianças que normalmente se relacionam com crianças parecidas a elas, diferente da que eu disse do perfil 1. Ou seja, tem uma dificuldade de brincadeiras narrativas e acabam brincando de coisas mais corporais, digamos assim. Precisam de um auxílio maior dos monitores, ou ATs, ou colegas, ou professores, para essa relação, principalmente em questões de comunicação, para resolver conflitos. E tem uma questão sensorial que aparece um pouco mais nessas crianças também na nossa experiência clínica, tá? Na experiência clínica do pré-adolescente e adolescentes, há uma questão mais parecida quando as dificuldades aparecem por diferenças de interesses, né? Os interesses restritos em alguns assuntos que frequentemente os outros colegas da sala não têm tanto acesso a essas informações de maneira tão profunda. Eles falam sobre terem interesse em ter amigos, até relacionamentos amorosos, com mais frequência para as pessoas, em contrapartida que as crianças falam menos sobre isso, mas não significa que necessitam menos, tá? Há diferenças nas habilidades verbais, de ter pensamentos concretos, também são questões que atrapalham, dificultam, na verdade, né, as relações de amizade. E as questões sensoriais também, além de serem pouco incluídos em meios sociais para fora da escola. Duas autoras que eu tenho utilizado bastante para falar sobre amizade, elas listam essas categorias que são categorias que mostram como que as relações de amizade se caracterizam. Então, normalmente, quem são amigos repetem brincadeiras, brincam de situações imaginárias, apoiam um ao outro, aprendem juntos, se nomeiam como amigos, brincam de coisas arriscadas, têm situações sociais do desenvolvimento de maneira parecida, têm interesses em comum, habilidades verbais e sociais parecidas e, principalmente, o contato fora da escola. Mas, bom, então vemos, né, que temos algumas características de pessoas com autismo que fazem a psicologia escolar e fazem ter uma necessidade de ter um cuidado com essas crianças, com esses adolescentes, para eles terem amizades e os benefícios da amizade. Como fazer isso? Temos alguns probleminhas que acabam impedindo um pouco, que é o cansaço dos profissionais da escola, né, que são pouco valorizados, falta de orientação e de conhecimento para agir nesses momentos. Muitas vezes as pessoas que acabam lidando diretamente com as crianças com autismo, os ATs, monitores, enfim, eles têm pouca experiência e poucos estudos sobre isso e acabam sofrendo por não estarem conseguindo ajudar e terem que buscar informação, não terem dinheiro para pagar a supervisão, não terem algum profissional ali de apoio, algum grupo de pesquisa que discutam esses casos juntos, né? E também a dificuldade de uma noção mesmo de divisão de responsabilidades, do que é da escola, do que é da família, do que são dos terapeutas, do que é de todo mundo, e acaba que essa divisão de responsabilidades e atrapalha um pouco na inclusão dessas crianças e adolescentes. Mas, bom, venho propor aqui para vocês, para finalizar a apresentação, algumas possibilidades de caminhos alternativos para a gente fazer essa inclusão dessas crianças e desses adolescentes. Não tem como fugir da atuação do psicólogo escolar e da necessidade deles estarem presentes em todas as escolas para diversas funções, mas eu priorizei aqui algumas que seriam o auxílio para a orientação dos profissionais e das famílias, e pensar em estratégias de inclusão social e também curricular para esses alunos. A mediação de monitores. A gente precisa que os monitores eles participem ativamente dessas relações, principalmente em momentos que há interação, que há brincadeira, jogos, conversas, e não apenas em atividades pedagógicas, para ajudar a gerenciar conflitos, para ajudar um ao outro terem consciência de emoções, e terem maior sucesso nessas interações. A mediação
dos alunos da própria turma da criança que precisa, né, dessa inclusão maior. O olhar desses alunos, a impressão que ele tem sobre o próprio colega interfere diretamente na relação de amizade. E o olhar, além dos alunos, do próprio professor sobre o aluno dele. Uma rede de apoio, por exemplo, essas famílias, elas são pouco acolhidas também. Eles não têm muitas oportunidades de contato social com outras famílias fora da escola. Então, de repente, criar situações escolares em que acolham, além das crianças, unam essas famílias de alguma maneira, pode ser um caminho. O uso de objetos e brinquedos por essas crianças e adolescentes tem sido visto como um facilitador para essa relação, para despertar o interesse dessas crianças e adolescentes em interagirem, se comunicarem com o colega e do colega de se comunicarem com ele, proporcionando, então, um caminho para estabelecer uma relação de amizade. E, por fim, aulas alternativas, que eu chamo aulas de grupo, aulas que não são tão conteudistas, aulas que prezam por momentos de cooperação, em que as crianças e adolescentes precisam negociar entre si, em que os interesses e as habilidades deles apareçam e despertem interesse de um ao outro em se comunicar. E seria isso. Estou disposta a também responder perguntas daqui a pouco. Obrigada, Camila, pela sua apresentação, né? Eu sou suspeita para falar desse tema que também é de muito interesse da minha parte, né? Obrigada por ter compartilhado. E a gente vai dar seguimento agora ao trabalho da Luana Ribas, tá? Para fechar esse ciclo de apresentações, e aí a gente abre para uma conversa aí, com quem está aqui presente, entre vocês mesmos, né, mesmos que apresentaram, tá bom? Luana, a palavra é sua. Boa tarde, tá dando para me ouvir direitinho, gente? Eu tô perguntando porque eu caí e voltei, eu até mandei meu trabalho para Camila, viu, Camila? Se eu cair de novo, eu vou entrar pelo celular, e aí você manda aparecer. Não, mas tá ok, sim, Luana. Que bom, foi uma correria aqui, eu fui, liguei, desliguei o molde. Sim. Só nesses momentos que acontece isso, mas vamos lá, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo meus slides? Que eu paro de ver vocês e aí eu não faço nenhuma ideia do que está acontecendo. Sim. Beleza, então. Bom, eu vou falar um pouco de um tema que é muito importante para mim e trazendo um recorte um pouco mais específico para o colóquio, né? Do qual eu tenho feito algumas movimentações em artigos, com a Gabriela, com a Camila também, que é super parceira. Então, eu vou tentar focar um pouco mais, mas o tema geral não deixa de ser a importância dos pares de desenvolvimento para crianças com autismo, e aí, de forma mais específica, eu vou tentar trazer as diferentes possibilidades de comunicação. Bom, meu nome é Luana de Melo Ribas, recente mestre em Psicologia do Desenvolvimento, e também sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Eu vou iniciar rapidinho, embora eu sei que é um tema que muita gente já sabe, né? Mas é só para a gente fazer uma breve introdução antes de eu trazer a minha pesquisa. A partir do DSM, o transtorno do espectro autista, especialmente, né, de forma mais pontual, fala dos déficits que perpassam a comunicação e as habilidades sociais. Mas eu questiono muito, né, o livro como algo que coloca o desenvolvimento em padrões, porque claramente a gente entende, né, especialmente estando nesse programa de desenvolvimento aqui na UNB, que as crianças não são iguais. Então, a gente precisa especialmente compreender essa diversidade de desenvolvimento, identificar as dificuldades sem deixar de impulsionar as possibilidades e considerar a singularidade da criança. Então, entendendo o espectro, a gente entende também que há muito além desse espectro. E aí eu sempre trago essa frase só para nortear, né, do Vygotsky, que a criança cujo desenvolvimento é complicado por uma deficiência não é simplesmente uma criança menos desenvolvida, mas uma criança que se desenvolve de outra forma. E eu levo muito isso
como ponto de partida para que eu direcione os meus estudos e especialmente nessa pesquisa fica muito evidente para mim realmente que a forma de desenvolver muda, mas os desenvolvimentos têm que ser considerados como diferentes, diversos, singulares e não menos importantes por serem diferentes, né? Então, eu vou trazer aqui o recorte da minha pesquisa, né? Eu estive em campo em 2019, defendi no iníciozinho de 2021, e com a orientação da Gabi. A minha análise, na verdade, foram observações de momentos de brincadeira, e hoje, de forma mais... Aliás, né, momentos de brincadeira e a interação e comunicação social de uma criança com autismo não oralizada em 2 contextos. Uma classe de ensino individualizado, que é a classe especial que a gente tem em Brasília ainda, no Distrito Federal, na verdade, em comparação com uma classe Compares, que seria a integração inversa, onde a criança com autismo está com outras crianças sem o diagnóstico. E aí, hoje, de forma mais específica, eu vou trazer esses pontos, mas tentando focar bastante na questão da comunicação, que eu entendo que foquei menos, talvez, no meu mestrado, né? Eu tentei basear bastante nas brincadeiras e etc. E aí eu trago os resultados aqui de forma muito resumão mesmo, mas para a gente entender um pouco esse contexto, né? As minhas observações gerais, né, especialmente na classe especial, que foi a classe onde a criança com autismo ficava sozinha. Ele estava boa parte do tempo, né, solitário, exceto os momentos de uma vez na semana ficar com as crianças em atividades, mas o resto dos dias todos sozinho. Nesse sentido, ele acabava perdendo oportunidades relacionais e, assim, perdia a possibilidade de desenvolver a fala, né, sendo uma criança não oralizada. E aí, abrindo um parêntese, um dos motivos da escola ter decidido por ele ficar na classe especial era exatamente a dificuldade de fala dele. E aí, esse é o meu questionamento, né? Assim, ele tendo essa dificuldade, seria primordial que ele estivesse com os pares, exatamente para ele poder desenvolver. E nessa sala ele acabava passando a maior parte do tempo dele brincando sozinho. Essa brincadeira era basicamente uma manipulação dos brinquedos, de forma bem não convencional e sem mediação da professora e especialmente de outras crianças, que é onde eu bato bastante na tecla, né? O protagonismo das crianças nesses momentos. Mesmo que a professora ou uma educadora direcione um momento de mediação de brincadeira, nada é igual o brincar entre crianças, né? Então, assim, acabava que os comportamentos dele nessa sala se tornavam muito atípicos, né? Eu considerei atípicos comportamentos sem significados culturais. E o foco era basicamente nos brinquedos, né? Ou ele jogando os brinquedos para cima, ou tendo comportamentos que, com esses brinquedos que não direcionavam a uma brincadeira que pudesse impulsionar o desenvolvimento dele. Apenas manipulações e tal. E sendo assim, a díade se tornava a parte, um contexto mais comum, né? Ele e o brinquedo, basicamente. Nesses momentos de brincadeira, né? Claro que tinha outros momentos que a professora estava junto, mas como eu estou focando aqui na brincadeira, eram momentos que a professora ia fazer outra atividade e ele ficava só ele e o brinquedo. Enquanto na integração inversa, essa mesma criança, no momento de vivência, o que eu pude observar é que havia possibilidade de impulsionar a sua comunicação e a interação aumentava significativamente. Ele acabava não ficando sozinho, então direcionava mais as crianças, né? A relação dele se direcionava mais às crianças e muito menos aos objetos. Não que estar em contato com os objetos não seja importante, mas sem uma mediação e sem troca, acaba ficando algo muito empobrecido do ponto de vista do desenvolvimento. E os gestos de aproximação começavam a surgir, né? Assim como olhares, estereotipias, que aqui eu considerei como uma forma de comunicação dele com as crianças, e outras tentativas de interação, né? Pegar o brinquedo, aí a outra criança pegava de volta, ele tentava pegar de novo, e de certa forma ele estava tendo uma interação muito mais significativa do que ali sozinho na classe especial, onde então a tríade se tornava muito mais evidente, né? Porque, enfim, tinha uma criança, outra criança e objeto no meio, onde se impulsionava muito mais o desenvolvimento dele. E aí eu trouxe esse recorte rapidinho dos vídeos, só para vocês observarem, né? No lado esquerdo, o momento em que ele está brincando sozinho, e basicamente ele derrubava
os animais no chão e ponto. E nesse segundo momento eu tive que tampar os rostinhos, mas acho que dá para ver, né? Eu tentei fazer uma sequência de um vídeo, né? Então ele se aproximando, depois ele se aproximando um pouquinho mais, depois ele tentando interagir, e o que se dá depois desses momentos é ele em uma troca com a criança, mesmo que num curto espaço de tempo, mas ainda assim uma troca muito mais possível de desenvolvimento aí das habilidades comunicativas, interacionais dele. Sendo assim, o que eu pude observar de forma geral hoje, né, sendo que eu estou me propondo a trazer, é que a criança com autismo passava a observar muito mais a ação do outro do que observava o objeto, né? Algumas pesquisas trazem, né, que esse olhar para o objeto valoriza pouco o desenvolvimento da criança, né? Acaba que ele fica muito mais nesse hiperfoco, num mundo muito mais isolado, enquanto ele tem a oportunidade de estar com outras crianças, ele passa a ter mais oportunidades de se relacionar e, consequentemente, de se desenvolver. Então, essa ação de se aproximar, observar, é um aspecto comunicativo pouco considerado, né? Eu tentei procurar agora para fazer novos artigos. Eu, Camila e Gabriela, inclusive, estão, né, começando a escrever algo sobre isso. E a gente tem observado que fala-se pouco, embora tenhamos autores que tenham discutido essa questão até da estereotipia como um aspecto comunicativo, os gestos, né, que na pragmática do objeto a gente debate bastante isso também, mas muitas vezes é desconsiderado, e aí do ponto de vista da prática escolar mesmo, pelas professoras, pelos educadores em geral, eu escutei muito isso na minha pesquisa, né, de que, tá vendo, ele não está interagindo, tá vendo, ele não está brincando, mas ele sozinho era uma criança, enquanto quando ele estava na sala com as outras crianças, ele estava muito mais receptivo, muito mais próximo dos outros, né? Então, um olhar, um sorriso, uma aproximação, um gesto, precisa ser considerado, sim, como um aspecto comunicativo importante, porque ele pode ser início de possibilidades de interação social, né? Mesmo que muitas vezes ele seja até considerado algo deficitário, como a estereotipia. Sendo assim, as outras crianças, né, estar em salas com outras crianças, pode, de fato, impulsionar essas possibilidades de comunicação dele e de interação social. E aí eu debato muito isso, né? É muito comum retirar as crianças com autismo desses espaços coletivos, com o entendimento que elas não podem interagir ou até que elas atrapalham. Mas é preciso seguir esse caminho um caminho de forma contrária, né? Dar oportunidades e acessos a esse espaço, especialmente quando existem essas dificuldades. A educação infantil, teoricamente, é um espaço cultural coletivo importante na primeira infância. Os eixos norteadores são o interagir, o brincar. Então, a gente precisa dar essas oportunidades. E aí, de forma, assim, geral, inclusive, esses dias eu tive um atendimento e uma mãe muito angustiada falando, né, que o filho dela não pôde estar na classe especial, foi direcionado teoricamente, a gente ainda vai brigar um pouco por isso, para uma classe especial, só porque ele não tem a fala, e a família, a escola acha que nesse momento seria importante ele estar numa classe especializada. E o meu debate é outro, né? Estar em salas é preciso, né? Estar em troca com pares é preciso, exatamente para que ele desenvolva a fala. Né? A nota técnica da educação infantil fala sobre isso, é preciso dar oportunidade de compartilhar espaços comuns, de interação e brincadeira, e para que se consolide esse sistema educacional inclusivo, é fundamental que a gente dê acesso às crianças com desenvolvimento atípico à educação infantil regular, né? A classe especial é algo totalmente diferente do que a gente entende de fato como inclusão, que é estar com pares de desenvolvimento. E, como considerações finais, entendo que é fundamental dar oportunidade de acesso, observando esses diferentes aspectos da comunicação, sendo eles gestos, estereotipias, até as ecolalias, claro, sem deixar de potencializar a fala, né? Mas sim considerar os gestos como importantes momentos comunicativos, aspectos comunicativos, compreender que muitas vezes o que é visto como deficitário é apenas um modo diferente de se envolver, ou seja, que difere do padrão de desenvolvimento, e validar e impulsionar as diferentes formas de comunicação como possibilidades de interação, né? Mesmo que ainda um pouco iniciais. E não esquecer que não é só benéfico para a criança com autismo estar em sala com pares, mas é fundamental para os pares estar com essas crianças com autismo, né? Ou outras crianças com desenvolvimento ativo. Obrigada.
Obrigada, Luana. A gente que agradece, né, você poder compartilhar o teu projeto, que já é né, uma dissertação defendida. Para quem quiser, né, ter acesso, já está disponível no repositório da Biblioteca Central, né, da UNB, e aqui eu trouxe um pequeno recorte, mas acho que já até pegando um pouco, né, da importância de cada um dos trabalhos para comporem essa mesa hoje, é justamente o que a gente tentou nomeá-la, né, como essas práticas pedagógicas para diálogo com a psicologia escolar, né, e eu acho que a gente conseguiu reconhecer em cada uma das propostas exatamente essa interface, né, entre o desenvolvimento psicológico, né, mais em alguns trabalhos, a questão do desenvolvimento da aprendizagem ligada à pedagogia, né, em outras, e conhecimentos que são altamente articuláveis, dialogáveis, né, com as ações de psicólogos escolares, né, então, ainda que alguns trabalhos aqui não estejam vamos dizer assim, no centro de uma ação, né, da psicologia escolar em si, todas elas dialogam muito, né, com a atuação desse profissional, e eu acho que isso é o mais interessante da função, de quando a gente está exercendo a função da psicologia escolar, né, é a gente poder fazer uma rede, é a gente poder trabalhar de forma interdisciplinar, e aí eu falo interdisciplinar até, entre aspas, dentro da mesma disciplina, né, porque, assim, o trabalho de um psicólogo sozinho, né, fica muito solitário, e é importante a gente, como psicólogo dentro de uma escola, conversar com outros psicólogos dentro da escola, com psicólogos da clínica, né, enfim, a gente tem uma gama de articulações possíveis que só facilitam com que o real objetivo, o principal objetivo profissional de quem está na educação se estabeleça, né, que é promover situações, condições mais adequadas possível, né, que essas condições sejam as mais adequadas possíveis para promover a aprendizagem e desenvolvimento, e também, né, essa aprendizagem e desenvolvimento não é só dos estudantes, mas de toda a equipe envolvida, né, porque estamos em 2021, né, mais próximo de 2022, se a gente entender que professores, psicólogos, todos os profissionais, né, quem exerce funções de direção, apoio, servidores de apoio da escola, né, não precisam ter esse perfil de se fazer conhecedor, se fazer, né, aprender mais, a gente está se posicionando de uma forma muito errada, né? A gente tem que pensar uma equipe que possa buscar seu constante aprendizado e desenvolvimento, porque é assim que a gente também vai ter melhores condições de promover a mesma coisa para estudantes. Isso é da educação infantil à universidade, né? Então, assim, estou muito feliz, né, de ter ouvido todas vocês, e já parabenizo, né, todos os trabalhos, todas as iniciativas, e abro aqui, né, para que quem está aqui, né, conosco, que pôde ouvir vocês, que se quiserem, né, comentar, fazer perguntas, que vocês estão super convidados e convidadas a isso, tá? Vou aguardar um pouquinho, ver se alguém quer se manifestar. Francisco se manifestou. Francisco, pode começar, e aí a gente vai fazendo uma fila aqui, tá? Fila de quem desejar também participar, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a participação e os trabalhos. Foi muito bom esses dias de hoje para nós no grupo escutar os trabalhos.
o trabalho da Isabelle, que está começando, que é um trabalho tão interessante, o trabalho da Teresa. Mas eu queria especialmente salientar a apresentação da Rayane e especialmente a experiência que elas estão tendo de abrir. Eu peço desculpas aqui, tem um barulhão horroroso, mas não é dentro de casa. Aqui também, olha, aqui também. Mas é porque tem o parquinho aqui, tem um negocinho onde se reúnem os bichinhos e aí a coisa enlouquece aqui. Mas eu queria destacar o trabalho da Rayane porque me chama a atenção a experiência que elas estão tendo na escola, e por uma razão. Eu sempre sinto que o trabalho do psicólogo escolar, que está dentro do contexto da escola, especialmente aqui em Brasília, é bem difícil, né, que as escolas abram um espaço para o psicólogo e que esse psicólogo tenha uma certa autonomia para, junto com as equipes pedagógicas, desenvolver projetos. Então, queria salientar o trabalho da Rayane e o trabalho da... Ai, meu Deus, eu esqueci hoje de manhã, era a Larissa, não é Larissa. É a Larissa, sim. Larissa e a Beatriz foram se E a apresentadas. Beatriz, isso. E a Beatriz, as três que apresentaram nas três mesas, porque eu acho que são os primeiros passos. Eu cresci... ela está aí. Eu cresci na minha formação como psicólogo no contexto da Colômbia, especialmente, claro, que é especialmente nas escolas particulares, onde os psicólogos estavam mais presentes. E eu sinto que, às vezes, aqui nas escolas particulares e ainda mais nas escolas públicas, esses psicólogos não têm esses espaços. Ou quando tem um espaço estritamente visto como um trabalho clínico, um pouco o que a Mara Selvini falava lá nos anos 80, o mágico sem magia. E eu quero salientar esse trabalho de vocês, porque vocês lideraram um processo, vocês, junto com as equipes pedagógicas, conseguiram articular um trabalho dentro da escola que envolve a família, que envolve o currículo, que envolve a avaliação, que envolve a afetividade, que envolve a cognição, que envolve as crianças, que envolve a comunidade. E esse é o papel do psicólogo que eu sempre tenho na minha cabeça e que, às vezes, as próprias escolas de Brasília não conseguem enxergar, né? Não conseguem enxergar esse papel de facilitador, de dinamizador de processos, e não apenas aquela metáfora um pouco ultrapassada daquele consultório embaixo das escadas, em um canto da escola, onde tem um psicólogo que aplica provas e diz quem está doido e quem não é doido. Então, essa metáfora que eu uso aqui, quero realmente destacar, porque espero que vocês sejam as pioneiras para que muitas escolas de Brasília consigam abrir esse espaço para os psicólogos escolares e que seja um psicólogo escolar amplo, digamos, multidisciplinar, que trabalha com as equipes e que também que não é um psicólogo que chega na escola e diz: eu sei, vocês professores não sabem, eu vou ensinar vocês. Não, é o psicólogo que, junto com o professor, carrega o trabalho, carrega nas costas os processos. Então, só queria salientar isso porque me deixa muito feliz ver que vocês estão realmente abrindo um espaço para a psicologia escolar. Não sei se vai dar para ouvir, porque o barulho agora, esse horário é péssimo, mas nós queremos agradecer. Larissa está aqui comigo, Beatriz fez parte da equipe durante um tempo e gostamos muito dessa área, professor Francisco, muito mesmo, e é um passinho ainda de cada vez, como eu comentei, assim, a gente ainda está buscando um espaço da psicologia escolar dentro dessa instituição
e esperamos também ampliar para as outras. Muito obrigada, assim, bateu muito bem isso hoje, porque foi um trabalho de muito esforço mesmo, mas que a gente vê frutos, e é muito bom ser reconhecida e termos esse reconhecimento. Muito obrigada. Não, é exatamente isso que a Rai falou, assim. É um passo de cada vez, a gente ainda vê que precisamos conquistar algumas coisas, mas é muito bom reconhecer as que já foram conquistadas. E muito obrigada, fala incrível. Obrigada. E eu queria acrescentar, eu estou quase chorando aqui de emoção, porque Rayane fez parte do meu primeiro grupo de pesquisa da graduação, né? Então, assim, ver o crescimento dela profissional é incrível, né? Mas o que eu quero acrescentar, sabe, Francisco, é porque aí eu tive a oportunidade de acompanhar, de supervisionar várias estagiárias nessa escola. É uma escola que realmente sempre recebeu bem, né, essa função. Mas mais do que isso, eu acompanhei a transição de equipe. E assim, não é porque a Rayane, mas é notório, né, o que uma transição de uma equipe modificou na função da psicologia escolar nessa escola. E às vezes eu escuto a propaganda dela no rádio, né, tem determinadas épocas do ano que fala a propaganda da escola, e eu falo, não colocar o principal, quer dizer que tem a melhor equipe de psicólogas escolares do DF, entendeu? Porque é uma equipe que, se precisar, se acrescentar isso, eu assino embaixo, porque elas estão fazendo um trabalho sensacional. E é isso, né? Não é da noite para o dia, é um trabalho mesmo, uma construção. Parabéns. Mieto, muito obrigada. Você me emocionou também, gente. Eu tenho um carinho gigantesco pela Gabriela, sério, assim, de referência de professora, a Gabriela só não quer me dar um doutorado, né? Tirando isso, eu tô ali, eu tô querendo muito, mas tirando isso, eu tenho assim, nossa, de referência, de dúvida, de Mieto, por favor, me ajuda, me dá uma luz. Então, esse trabalho também é seu, Gabriela. Muito obrigada. Obrigada a vocês, queridas. A equipe sensacional. Parabéns, viu? Muito, muito, muito. Merece todo o reconhecimento que vocês estão fazendo. Bem, a gente tem algumas pessoas também estão aqui, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, né? Ou mesmo aí, Luane, Isabelle, Camila, se querem comentar mais alguma coisa dos próprios trabalhos, ou comentar, né, uma da outra. Eu queria só parabenizar o trabalho das meninas, essa questão de inclusão. A gente mexe com inclusão diariamente, a gente tem muitos alunos de inclusão na escola, muitos, gente. Assim, a gente tem pelo menos um em cada sala. E atualmente, do transtorno do espectro autista, a gente tem muitas crianças com esse diagnóstico. E trabalhos assim precisam ser divulgados mesmo, para a gente saber, nossa, é isso, novas estratégias, vocês estavam falando, e eu pensando, nossa, eu posso aplicar isso em tal criança, por que eu não pensei nisso? E eu acho que esse é o intuito principal também dessa mesa, esse compartilhar e ver uma nova visão, abrir, ampliar o nosso universo, porque às vezes a gente tenta uma estratégia, não dá, tenta outra, e aí a gente vai para um colóquio, calma aí, isso aí é muito, muito interessante. Então, elogiar, que bom que estamos falando sobre inclusão, sobre crianças e adolescentes com TEA, porque é um cenário ainda cada vez mais real, gente. Com certeza, obrigada. Bem, gente, eu acho que a gente vai então encerrar, né? Se ninguém tiver mais nada a falar nesse momento, sexta-feira, o segundo dia do evento, né? Nós estamos realmente assim, participar desse evento é maravilhoso, né? Eu acho que nos coloca em situações assim de estar compartilhando, e acho que a gente se dedica tanto, quer fazer tão bem, participar tão bem, que há uma carga assim, emocional também, né, no que a gente está produzindo, tá podendo compartilhar aqui.
Meus sinceros agradecimentos a vocês, né? Deixa eu posso tirar um print dessa tela aqui, todo mundo olhando, assim, bem legal. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu quero... Ô, Analice, você abriu agora, vamos lá. Outra, Analice? Vamos lá, Analice, afinal, é aniversariante do dia, gente. Está aqui, ó, prestigiando. Vai lá, todo mundo preparado de novo? Eu quero agradecer, né, mais uma vez a vocês terem topado participar, que possamos, né, estar presente em outros eventos, preferencialmente ao vivo e a cores juntos, né, assim, e é isso, né? Minha gratidão realmente por a gente ter conseguido se reunir aqui dessa forma virtual e que venham outras oportunidades, tá? Que vocês não desanimem com os trabalhos que estão fazendo, porque são merecedores, né, de muitos reconhecimentos e aplausos, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Então, são trabalhos que estão transformando vidas. Eu vou parar, né, interromper a gravação, e aí depois a gente se despede.